Boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa que é a quinta reunião da Comissão Processante, decorrente do processo 83, requerimento de autoria da senhora Mariana Fraga Zwicker, solicitando a instauração de comissão processante com base no decreto 201 de 67, contra o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Na última sessão, na última reunião, desculpe, nós fizemos aqui a ciência de que haviam 3 pedidos no processo, protocolizados pelo vereador Borgo, e a manifestação da autora do pedido de comissão processante, Mariana Zwicker, de desistência do pedido. De qualquer maneira, nós temos a necessidade aqui de proceder à leitura dos pedidos que se encontram pendentes de decisão neste processo. Eu vou pedir o auxílio aqui do vereador Júlio César para fazer a leitura do primeiro documento. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo 83/2025, Luiz Eduardo Penteado Borgo, vereador, já devidamente qualificado nos autos de número em epígrafe, em causa própria, vem, com o costumeiro respeito perante Vossa Excelência, apontar afronta ao Decreto-Lei nº 201/67 e consequente mácula aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante motivos de fato e de direito a seguir expostos. 1. Da ilegalidade das provas. 1.1. A denúncia apresentada na página 3 aponta 2 links, os quais deveriam remeter a um vídeo onde estaria o material probatório. Ocorre que, ao clicar nos links, aparecem as seguintes mensagens já apontados na defesa preliminar. Aí tem um quadro abaixo, https://www.instagram.com/p/dg37QA OJLC barra. 1.2. Conforme se observa, os links não abrem. 1.3. Se copiar e colar os endereços no navegador, também não irão abrir, permanecendo as mesmas telas. 1.4. Cabe observar que os 2 links apresentados estão sublinhados, o que poderia ocultar algum caractere. Ocorre que, ao retirar o sublinhado nos endereços apresentados na denúncia, teremos os seguintes resultados: https://www.instagram.com/p/dg37QA OJLC https://www.facebook.com/SEARCH/TOP interrogação que tracinho Bauru Z porcentagem C3 porcentagem A3 0 porcentagem 2 0 mil grau. 1.5. Copiando e colando os links nos navegadores, após retirar o sublinhamento, também não abrem os vídeos, permanecendo as mesmas mensagens. 1.6. Em questionamento à servidora Bianca, chefe do setor de tecnologia da informação da Câmara Municipal de Bauru, após a apresentação da defesa preliminar, ela esclareceu que não existe espaço em branco em endereços eletrônicos e que no endereço fornecido do Instagram consta um espaço antes dos caracteres OJLC barra. Porém, que em endereços eletrônicos não podem ter espaço. Assim, por sua experiência na área tecnológica, supôs que no lugar do espaço deveria constar um underline e que, ao inserir esse caractere, conseguiu abrir o vídeo. Explicou que o sublinhado teria ocultado o underline, porém, tal fato não procede, pois, conforme explica acima, ao copiar e colar o endereço, retirando o sublinhado em seguida, o underline não aparece, permanecendo o espaço vago, inviabilizando a abertura dos vídeos. 1.7. Não bastasse, mesmo inserindo o caractere underline,
e sublinhando o endereço eletrônico em seguida, ainda teria diferença, sendo visível o underline, ao contrário do apresentado na denúncia. Embaixo vejamos. https://www.instagram.com/p/dg37qa OJLC. 1.8. Por fim, caso o endereço fornecido na inicial constasse o underline, ao copiar e colar o endereço e retirar o sublinhado, aparecia o underline, fato que não ocorre com as informações fornecidas. 1.9. No mesmo diapasão, o link do Facebook também está incorreto, visto que há necessidade de alterar um caractere informado na inicial para que o vídeo possa abrir. 1.10. Assim, a defesa não teve acesso ao material probatório, maculando a ampla defesa e o contraditório, consignando que a servidora Bianca disse ter conseguido abrir o link, devido sua experiência técnica. Ocorre que a defesa não deve ser exigido qualquer conhecimento em informática para supor como ter acesso às provas, vez que estas devem estar claras e objetivas na denúncia. 1.11. Cumpre salientar que não foram indicadas testemunhas de acusação e que o vídeo juntado aos autos está corrompido, restando somente os endereços eletrônicos fornecidos na inicial para amparar a prova da acusação. 1.12. Após a explicação da chefe da TI que um caractere deveria ser inserido ou substituído nos endereços informados na denúncia, supostamente, os vídeos puderam ser acessados, porém, no momento da apresentação da defesa preliminar, essa informação era desconhecida do acusado e dos membros dessa comissão, reiterando que não se exige da defesa conhecimento técnico para supor como conseguir a prova de acusação para o exercício da ampla defesa e do contraditório. 1.14. Insta a observar que o vereador relator, ao ser informado pela presidente do colegiado durante a audiência de apresentação do relatório que os links não abriam, se manteve em silêncio quanto aos fatos narrados, demonstrando que não tinha conhecimento das irregularidades. 1.15. Assim, resta evidente que os links, na forma como foram apresentados na denúncia, não servem como provas, visto que estão incompletos e que supostamente há necessidade de inserir um caractere para poder abri-los. Fato desconhecido pelo acusado no momento da defesa. 1.16. Ante o exposto, essas provas devem ser afastadas, visto que inservíveis para demonstração dos fatos alegados na inicial, não sendo permitido a inserção de informação que não consta da denúncia, principalmente após a apresentação da defesa prévia. 2. Da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Na tarde de sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, o acusado obteve informações extraoficial que o vereador relator havia peticionado ao presidente do Legislativo, requerendo informações sobre a legalidade do recebimento da denúncia à procuradora jurídica do Legislativo, em especial quanto à integridade dos links apresentados. Ocorre que o acusado não foi intimado sobre esse procedimento do relator, contrariando o artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201/67, que determina sua intimação de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador com a antecedência. Com antecedência, deixa eu só voltar aqui que dá continuidade. Com a antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 2.2. Cumpre salientar que o processo instaurado pelo vereador relator não foi autuado pela Diretoria de Apoio Legislativo, tendo tramitado em sigilo junto ao presidente do Legislativo, que até o momento o acusado não foi intimado de tais atos. 2.3. Importante destacar que a defesa preliminar aponta o interesse pessoal do presidente do Legislativo na cassação do acusado, tendo atuado até aqui para prejudicar o vereador. 2.4.
Importante destacar que o relator só pode confirmar seu entendimento sobre a legalidade da prova após consultar a procuradora jurídica do município através do procedimento sigiloso após a apresentação da defesa preliminar do próprio relatório, conforme sugerido na matéria do jornalista Nelson Itaberá. Vejamos. O relator Júlio César mantém sua posição para o processo prosseguir. Ele menciona que a prova da ocorrência das ofensas está confirmada. Júlio César cita que a denúncia contém o link de Instagram onde o conteúdo foi hospedado. O parlamentar menciona que a Procuradoria Jurídica abriu o mesmo arquivo e confirmou o conteúdo. A questão do pendrive deixou o voto do relator vencido na comissão, composta de 3 membros. O plenário é quem decide, na sessão desta segunda-feira, se a CP prossegue ou vai para arquivo. 2.5. A situação é tão grave que o vereador Marcelo Afonso, terceiro vereador que compõe esse colegiado, chegou a externar seu voto apoiando o relatório que indicava pelo prosseguimento da comissão processante. Porém, após o voto da presidente, opinando pelo arquivamento diante a nulidade das provas e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mudou seu voto, opinando pelo arquivamento, destacando em sua fala a nulidade das provas. Ocorre que na sessão dessa segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, novamente mudou seu voto após provável ciência do parecer jurídico da Procuradora do Legislativo, tido como sigiloso. 2.6. Conforme exposto, o parecer sigiloso da Procuradora do Legislativo serviu para o convencimento dos vereadores quanto à legalidade da prova, sem que o acusado fosse intimado para contraditar as informações, conforme determina o artigo 5º, 4 do Decreto-Lei 201/67, em especial quanto aos fatos narrados na inicial desta petição, ou seja, se haveria necessidade de inserir caracteres nos links informados na inicial, maculando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.7. Insta a consignar que esse colegiado, por maioria, entendeu pelo arquivamento da denúncia, porém, na sessão do dia 7 de abril de 2025, os vereadores votaram pelo seu recebimento, contrariando a maioria do colegiado. Não bastasse, o vereador Manuel Lozila expôs que deveria inserir o underline no endereço eletrônico informado na denúncia, demonstrando que teve ciência quanto ao procedimento sigiloso instaurado junto ao presidente do Legislativo e que esse poderia ter sido a motivação para o seu voto. 2.8. Não ouvidamos que esse processo é político, porém, deve ser respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa sob pena de intervenção judiciária. 2.9. Ainda cumpre consignar que, na primeira preliminar, a defesa apontou a nulidade da prova, constante dos links apresentados, folhas 46/48, demonstrando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que o acusado não teve condições de contraditar a prova disposta na acusação. 2.10. Assim, não havendo provas da imputação feita ao acusado, ausente está a justa causa para o prosseguimento da comissão processante, devendo o processo ser extinto. 3 dos pedidos. 3.1. Ante o exposto, requer sejam adotadas as seguintes providências antes da análise dos requerimentos constantes da defesa preliminar, visto se tratar de fato novo. 2 pontos. A. Seja intimado o presidente do Legislativo para que junte os autos do procedimento instaurado a pedido do vereador relator, no qual a procuradora exarou parecer sobre a legalidade das provas. B. Sejam intimados a Procuradoria da Câmara e a chefe do setor de tecnologia da informação, servidora Bianca, para prestarem esclarecimento sobre o ocorrido, vez que influenciaram nos convencimentos dos vereadores no momento da votação do recebimento da denúncia, mesmo após relatório dessa comissão que apontou pelo arquivamento do processo diante a nulidade das provas. Por fim, C. Nos termos do artigo 181, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru e diante o evidente interesse pessoal do vereador Marcos de Souza na cassação do vereador acusado, conforme demonstrado na defesa preliminar e confirmado no procedimento sigiloso instaurado, que interferiu na decisão dos vereadores sem que o vereador acusado fosse intimado para o exercício do contraditório da ampla defesa, requer seja o vereador Marcos de Souza intimado para se manifestar, declarando seu impedimento para votar nesse processo,
se abstendo da prática de qualquer ato relacionado a esta comissão processante que possa impactar nos direitos da defesa, consoante reza o decreto 201/67, termos em que pede deferimento. Bauru, 9 de abril de 2025. Dr. Luiz Eduardo Penteado Borgo, advogado OAB, SP número 259.861, em causa própria. Lido, presidente. Feita a leitura do primeiro documento, passamos à leitura do segundo documento. Vereador Marcelo. Nós vamos fazer a leitura dos documentos todos e depois nós vamos deliberar quanto a cada um deles aqui em plenário. Melhor comigo que minha vista aqui não está boa, não. Já? Vamos lá. Acho que vai agora, Nelson. Vamos lá. Acho que dá. Fechou? Beleza. Ofício número 0025, excelentíssimo senhora presidente da comissão processante vereadora Estela Agro, OF 0025, Luiz Eduardo Borgo, já devidamente qualificado nas autos no número em apigrágrafo, em muito respeitosamente perante a vossa excelência expor o requer que segue. Estou nem enxergando aqui direito, hein? A data é do dia 4 de abril de 2025, condições do vereador denunciado da comissão processante. Aí sim, hein? Ah, aí sim, mas... põe na conta. Atuada sobre o número 83 de 2025, tive ciência que o relator da CP, vereador Júlio César, encaminhou o ofício ao presidente do Poder Legislativo, no qual consta um questionamento da procuradora jurídica sobre as provas apresentadas à denúncia da CP, além dos outros questionamentos vinculados no rito processual. Segundo, diante as informações visando garantia contraditório da ampla defesa, petiçou a vossa excelência apresentando alguns questionamentos, requerendo que o ofício seguisse do mesmo trâmite do vereador Júlio César, ou seja, que também fossem encaminhados meus questionamentos à procuradora jurídica. Porém, a vossa excelência indeferiu o pedido sobre fundamentação de nada constar no rito processual disposto no decreto legislativo 201/67. Ocorre que este vereador teve ciência da vossa excelência, que teve levado ao conhecimento do presidente da Câmara dos fatos ocorridos na data 8 de abril de 2025. A vossa excelência obteve resposta por escrito do presidente. Quinto, antes do exposto, o requer disponibiliza a cópia da resposta do presidente em relação ao questionamento dos originados do ofício 0025. Mais uma? É bem essa que você comprou na onde? Agora a leitura do documento seguinte, que é a manifestação da autora, a doutora Mariana Fraga Zuiker. Eu, doutora Mariana Fraga Zuiker, brasileira, solteira, advogada OBSP 298.247, CPF 213-241-85864, RG 27848-8425, residente domiciliada no município de Bauru. SP vem, através dessa, expor os seguintes fatos. 1. No dia 10 de março de 2025, foi dada entrada por mim em um pedido de comissão processante contra o vereador Eduardo Borgo por quebra de decoro parlamentar pelo uso de palavras de baixo calão na sessão legislativa anterior, durante uma votação que daria o título de cidadão bauruense para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
2. Enquanto cidadã, eleitora, me senti ofendida na condição de mulher, justamente na semana em que celebra o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Considerei inapropriado o comportamento de um doutor, advogado e vereador. 3. Ainda que ausente na sessão legislativa do dia 13 de março, tomei conhecimento através da rede social que o vereador Marco Antônio de Souza se omitiu na função de manter a ordem da sessão ordinária, uma vez que as manifestações dentro da sessão devem ser apenas silenciosas de acordo com o regimento interno da Casa de Leis, Resolução 263, de 19 de dezembro de 1990, para que seja mantida a ordem e o respeito pelas partes. 4. Também tomei conhecimento, após ter dado entrada no pedido de comissão processante, de que o presidente da Câmara de Vereadores, além de não manter a ordem, ainda dava risada das ofensas direcionadas ao vereador Eduardo Borgo. 5. Ainda que ambos os vereadores tenham tido comportamentos inadequados para o cargo, importante salientar que o meu pedido de comissão processante visava tão somente que o vereador Borgo se retratasse perante a sociedade bauruense, deixando claro todo o contexto da fala dele. Recebeu xingamentos por mais de 1 hora. Não apenas justificando por ter sido ofendido, mas se retratando publicamente nos meios de comunicação oficiais e também na tribuna da Câmara dos Vereadores, em respeito à Casa de Leis, que foi manchada por essa frase de baixo calão, ofendendo mulheres e mães. 6. Tendo em vista que com a rede social as notícias se espalham rapidamente, esse vídeo com a fala do vereador repercutiu em toda a rede mundial de computadores, já que vivemos em uma aldeia global, com o agravante de ser a semana do Dia Internacional da Mulher, ainda que tenha sido um vídeo editado, aparecendo apenas a fala do vereador. Inclusive, eu mesma somente tomei conhecimento posterior de que o vereador foi ofendido por mais de 1 hora. 7. Percebi que no decorrer da comissão processante, ainda que houvesse a intenção do arquivamento pela maioria dos integrantes da comissão, percebi uma movimentação estranha, antevendo um julgamento político. 7. Diante do exposto, requeiro à mesa e à comissão processante que se arquive a petição de quebra de decoro parlamentar por mim solicitada, desde que o nobre vereador se retrate publicamente nos meios de comunicação locais, na rede social e na tribuna da Câmara dos Vereadores. 8. Peço e espero que na sessão de hoje proceda o deferimento em caráter de urgência e que o vereador se retrate na tribuna da Casa de Leis. Bauru, 14 de abril de 2025, Mariana Fraga Zuiker, OB, SP 298.247. Obrigada, vereador Júlio. Último pedido, me ajuda aqui a 234. Esse é o último? Está. Beleza. Vereador Marcelo, para a leitora. Processo 83 de 2025, Luiz Penteado Borgo, vereador já devidamente qualificado nos autos, no número da epífora em causa própria, vem com costumeiro respeito perante a Vossa Excelência, expor o requer e que segue. Preliminarmente, o artigo 5, inciso LV da Constituição Federal, assegura contraditório da ampla defesa aos acusados diante do processo administrativo. Notória vertente do artigo 37, na Carta Magna, dispõe sobre o princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, com princípios da administração pública, de favor de impedir a perseguições políticas para atender interesses pessoais. Conforme trouxemos no inicial, o Jornal da Cidade publicou no dia 15 de janeiro de 2025 que existia manobra política para caçar o vereador de oposição, fato que tem sendo demonstrado com condutas do presidente legislativo, que interfere de forma abusiva e arbitrária na tramitação desta comissão processante, conforme explicitamente demonstrado e evidenciado neste processo.
Segundo, a ausência da justa causa. 2.1, ausência da prova. Conforme a demonstração da defesa preliminar, cobrado pelo relatório desta comissão processante, que apontou que a maioria dos votos, pela necessidade do arquivamento do processo, apresentados em 3 provas para amparar a denúncia, sendo que os links das redes sociais em um vídeo, anexado em autos, em pendrive, restou demonstrado em sessão desta comissão processante que o vídeo anexado está corrompido, que por consequente não serve para lastro do probatório. Na mesma seara do links apresentados, já que é impossível a serem abertos na forma que foram exatamente indicados na denúncia. Cumpre salientar que a impossibilidade de acesso das provas indicadas no links da matéria contida da defesa preliminar, sendo corrobora pelo relatório desta comissão, ou seja, comprovado que os endereços eletrônicos são irregulares e que não levam a qualquer vídeo. Assim, não tendo sido arrolado qualquer testemunha de acusação, todo este processo administrativo está acorado e licenciado apenas de não ter somente uma narrativa, nem qualquer prova de amparar o alegado na denúncia protocolada nesta casa. Em que pese tratar que o julgamento político ao vereador denunciado é garantido contraditório da ampla defesa, princípios que estão sendo assolados e ultrajados. 2.2. Da ausência dos interesses processual. O vereador denunciado teve ciência através da imprensa que o denunciado renunciou o direito que faz postular da instrução de comissão processante, porém a petição ainda não foi juntada aos autos. Conforme informado pelo presidente do Legislativo, o denunciante teria peticionado ao presidente da Casa de Lei, renunciando seu direito de permanecer do polo ativo da comissão processante. Porém, essa petição foi encaminhada ao presidente da Câmara, desta Câmara à procuradora jurídica desta Casa, em qualquer previsão legal, ferindo o decreto 201/67, que determina a intimação do denunciado a todos os processos. Tal fato teria impulsionado esta presidência a anunciar e renunciar à comissão processante, como procedimento paralelo criado pelo presidente da Câmara não fosse juntado ao autos até a data da sessão, 25/4/2025. Em sendo verdade que a denúncia renunciou seu direito de permanecer no polo ativo da denúncia, não há justa causa para o prosseguimento da comissão processante, visto ingistir interesse jurídico. Nada na máxima vênia, este processo toma contornos surreais, visto que não há haver provas nem haver testemunha na acusação, e agora existir o autor. Porém, antes do fato do presidente do Legislativo ter impedido o ajuntamento imediato da renúncia dos autos, fez necessário que seja intimado e entregar todo o material responsável a fim que este denunciado possa ser intimado, dando-lhe o direito contraditório à ampla defesa, sem prejuízo do arquivamento sumário do processo diante a constatação e ausência de justa causa. Três, dos indícios de crimes cometidos durante a instrução processual. 3.1, índice do crime de falsidade ideológica, conforme o disposto da defesa preliminar, reconhecido através da maioria de votos do relatório, que opinou pelo arquivamento da comissão processante ante a ausência de prova consequente e justa causa, os links indicados na denúncia não são hábitos e demonstram os vídeos que estariam relacionados, visto que os endereços não abrem o conteúdo. Data máxima, vênia, a prova ser analisada por forma como foi apresentada, não contendo denúncia aos vereadores desta comissão processante, inseriram em qualquer tipo de informação e autos para demonstrar a viabilidade da prova. O prejuízo foi apontado da defesa preliminar, deixando cristalino que o vereador denunciado não conseguiu exercer o contraditório e a ampla defesa, fez que não conseguiu abrir os links indicados. Nesse sentido, esta presidência também não conseguiu acessar o suposto material probatório, apresentado no relatório pelo arquivamento do processo diante a ausência das provas, consequente falta de justa causa, sendo atendido seguido pelo vereador Marcelo Afonso, que compõe o colegiado.
Ocorre que tivemos informação extraoficiais que o relator desta casa, vereador Júlio César, através de exarar seu parecer pelo prosseguimento da comissão processante, teria peticionado ao presidente do Legislativo para que a procuradora desta casa manifestasse sobre a viabilidade da prova ou sua legalidade. Mesmo por atestado do seu relatório, que as mesmas eram várias legais, esse procedimento paralelo não foi juntado aos autos e sequer protocolado na Diretoria de Apoio Administrativo, sendo a sua tramitação direta na presidência da Casa com o vereador Marcos de Souza, que antes de envio interesse pessoal na cassação deste vereador, ora denunciado. Reiterando a vênia, seria absurda que a ideia que o relator do processo poderia acionar a procuradora sobre o fato interesse essencial da comissão processante, sob a alegação de tratar de direitos de qualquer vereador, ficando processo sobre sigilo, sem juntado aos autos e intimado da denunciado, pois estamos num tribunal de execução. Em confirmado, houve inserção dos caracteres estranhos do endereço eletrônico informado na denúncia, de forma a viabilizar a prova. Podemos estar diante do cometimento de um crime tipificado como sendo de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, consistente em omitir documento público particular, declaração de que ele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversas que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar o direito de criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato judicamente relevante. Destarte o vital importância, ou seja, intimado do presidente legislativo, para que faça também juntar nos autos todos os procedimentos iniciados pelo vereador relator sobre sua dúvida quanto à viabilidade e legalidade das provas apresentadas na denúncia, já que os fatos ocorreram antes da votação, que permitiu o prosseguimento da comissão processante, consignando que o vereador Marcelo, desta vez, mudou seu entendimento, votando pelo prosseguimento da processante, mesmo após anteriormente votado a sua ausência de provas, observando a denúncia que não foi intimado de qualquer fato novo ocorrido nos autos. 3.2. Indícios do crimes e prevaricação. Conforme o exposto no item acima, o presidente do Legislativo teria recebido o ofício do Júlio César, o relator dessa comissão processante, com o questionamento da procuradora da Casa sobre viabilidade e legalidade das provas apresentadas, mesmo exarer seu voto, atestando sua viabilidade e legalidade. Teria sido instaurado o procedimento paralelo na comissão processante, diretamente ao presidente da Câmara, sem devida atuação da Diretoria de Apoio Legislativo e ciência do vereador denunciado, maculando o artigo 5, inciso 4, do Decreto 201/67, que determina a intimação do denunciado e todos os atos do processo. Dessa forma, permitir que a requerida que tivesse interesse próprio da defesa. Até no momento do procedimento paralelo, não foi juntado nos autos, tendo o presidente legislativo confessado, durante a explanação do voto do relator da sessão que permitiu o prosseguimento do processo, que não juntaria tal expediente aos autos do processante. Esta conduta do presidente da Câmara, aliado aos apontamentos dos interesses pessoal da cassação do vereador denunciado, pode tipificar crime de prevaricação, disposto no artigo 319 do Código Penal. Assim disposto, retratar ou deixar de praticar indevidamente o auto do ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei, para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Desarte requer que seja intimado o presidente do Legislativo para que faça juntar imediatamente os autos do procedimento no qual constataram as dúvidas do vereador Júlio César, que foram encaminhados à procuradora do Legislativo, visto que o documento já deveria estar anexado aos autos do ofício pelo presidente da Casa, visto que tratar de um assunto extremamente exclusivo vinculado à comissão processante e aos interesses do contrário de ampla defesa. Um pouco aí. Indícios de crime de abuso de autoridade. Lei 13.869/19.
É notório o fato de existir uma articulação para a cassação de vereadores de oposição, conforme externado pelo Jornal da Cidade, na data de 15 de janeiro de 2025. Assim, em que pese se tratar de um julgamento político, estarmos diante da inviolabilidade parlamentar sobre palavras, votos e opiniões, o Estado de Direito não permite perseguições políticas com fins pessoais. Prova disso é que a própria Constituição Federal dispõe sobre os princípios da impessoalidade e da moralidade. Ocorre que estamos diante de um processo sem testemunhas de acusação, no qual as provas são ilegais, tendo a autora renunciado ao seu direito de permanecer no polo ativo da ação. Não bastasse a interferência direta do presidente desse legislativo em procedimentos estranhos aos autos que acabam por prejudicar a ampla defesa e o contraditório, podendo ter ligação direta e incisiva no julgamento, que decidiu pelo não arquivamento dessa comissão processante, consignando que foram apontados elementos suficientes para caracterizar o interesse pessoal no resultado desse julgamento. Nesses termos, existem indícios de possíveis condutas criminosas tipificadas na Lei de Abuso de Autoridade. Se não, vejamos. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Caso se confirme que foi incluído de forma indevida um caractere no endereço eletrônico apontado na denúncia, de forma a alterar a verdade dos fatos, possibilitar a viabilidade da prova, e sendo demonstrado que a conduta teve o condão de revalidar a única prova de acusação que permitiria o prosseguimento da comissão processante, tal conduta poderá ser certificada como crime de abuso de autoridade. B. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Diante da falta de indicação de testemunhas da acusação e o rompimento do vídeo anexado aos autos, caso seja confirmada a ilegalidade na conduta de se inserir um caractere no endereço eletrônico informado, poderemos estar diante o cometimento do crime de abuso de autoridade, visto que houve indicação no relatório da comissão processante pelo arquivamento do processo diante a ausência de justa causa e, mesmo assim, o processo prosseguiu. C. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. A partir da instauração da comissão processante, todos os atos relacionados à denúncia e aos direitos do denunciado devem ser juntados imediatamente aos autos, de forma a permitir que o denunciado seja intimado para o exercício do contraditório e da ampla defesa ou aquilo que for de interesse do acusado. Artigo 5º, inciso 4, Decreto-Lei nº 201/67. Ao receber um ofício do vereador relator da comissão processante, questionando a violabilidade da prova e sua legalidade, mesmo após ter certificado em seu voto que as mesmas eram viáveis e legais, deveria o presidente dessa casa ter juntado o ofício aos autos para análise da presidente da comissão processante e jamais exigir informação da procuradora jurídica, visto que o presidente do Legislativo não detém poder, competência processual e interesse de agir nos atos em apuração nesta comissão processante. Em síntese, o presidente do Legislativo não poderia ter acionado a procuradora jurídica sem antes juntar os documentos para análise e decisão do presidente da comissão processante, principalmente diante os apontamentos no sentido de que tem interesse pessoal na cassação desse vereador, ora denunciado, e que tal conduta acarretaria prejuízo à defesa, assim como restou demonstrado, após a maioria dos vereadores terem votado pelo prosseguimento da comissão, mesmo diante o apontamento no relatório que não havia justa causa. Ao encaminhar os questionamentos do vereador relator para a procuradora jurídica, principalmente ao ter a procuradora jurídica respondido os questionamentos do vereador relator, tal manobra acabou influenciando o julgamento e o respectivo resultado, sem que o denunciado pudesse aditar os questionamentos do relator, uma vez que não teve acesso a tal expediente, o qual também não foi juntado aos autos da processante. Há de argumentar... Isso aqui? Há de argumentando um tanto,
poderia ter sido questionada a procuradora sobre a legalidade da inserção de um caractere estranho aos autos para viabilizar a prova, e se isso não poderia ferir o contraditório e a ampla defesa, já que constou da defesa preliminar a impossibilidade de acesso às provas, tendo sido requerida perícia no material probatório. Dos requerimentos. 4. Dos requerimentos. Cabe esclarecer que o vereador denunciado não está imputando a prática de eventuais crimes a qualquer vereador, mas apontando indícios de cometimento, vez que existem indícios de ilegalidades processuais e apontamento público no interesse pessoal da cassação de vereadores da oposição, conforme denunciado pelo Jornal da Cidade na data de 15 de janeiro de 2025, aliado aos apontamentos da defesa preliminar de interesse do presidente do Legislativo na cassação desse vereador. Ante o exposto, requer: a. Seja arquivada os presentes autos desta comissão processante ante a ausência de interesse jurídico, vez que a denunciante renunciou aos seus poderes, ainda ante a evidente falta de provas, aliada a evidente a falta de justa causa. B. Não sendo este o entendimento do colegiado, seja intimado o presidente do Legislativo para que junte aos autos o procedimento paralelo instaurado na presidência desta Casa, contendo questionamentos à procuradora jurídica e à chefe do setor de informática, servidora Bianca, sobre a legalidade e viabilidade das provas apresentadas na denúncia. C. Sejam intimadas as servidoras Letícia e Bianca para prestarem depoimento sobre os questionamentos feitos pelo vereador Júlio César, intimando esse vereador denunciado para participar da sessão e fazer questionamentos. D. Seja intimado o presidente do Legislativo para que junte aos autos o pedido de renúncia da denunciante, assim como todos os documentos a ele relacionados. Termos em que pede deferimento: Bauru, 25 de abril de 2025, Dr. Luiz Eduardo Penteado Borgo, advogado OAB-SP número 259.861, em causa própria. Bem, senhores, agora nós temos que, lido os 4 pedidos encaminhados à SCP, nós teremos que deliberar acerca dos pedidos apresentados. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço Júlio. suspensão dos trabalhos. Pois não, vereador. Vamos suspender a reunião às 15h35.